sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se assentem por um instante. Deus abençoe cada irmão que está aqui presente. Está aqui conosco nosso irmão Moisés de São Paulo, irmão Oséias também. Deus possa abençoar a todos, né? Creio que vem de longe, né? São Paulo é um pouquinho longe, né? Deus possa recompensar o esforço de vocês, né? E abençoar ricamente, né? Junto com a esposa, né? A irmã Raquel está aqui também conosco. Deus possa abençoar. Vamos fazer aqui oração pelo livro. Oração pela minha irmã Luciana e minha mãe Maria pela saúde. Quem pede é a irmã Suzana, né? E oração para a irmã da irmã Ângela, né? A Mara, minha irmã também, Luiz Eduardo, é o filho dela, né? Perdeu o emprego e está muito aborrecido. Então que Deus dê graça para trabalhar de novo, né? Se está aborrecido é porque tem vontade de trabalhar, né? Se tem vontade de trabalhar é bom, né? Deus abençoe e abra as portas de emprego para ele, né? Então vamos inclinar nossas faces, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor Jesus, por mais uma vez estar aqui na tua casa, ao redor do corpo, Senhor Jesus Cristo, tua palavra bendita que tu enviou para nós, através do teu servo, profeta William Brana. Te agradecemos, Senhor Jesus, por cada irmão aqui presente, por aqueles que também não estão, que tu abençoe onde estiverem, guardando e livrando de todo mal, Pai. E agora levamos esses pedidos em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, aqui da irmã Suzana, pela sua irmã, pela sua mãe, que tu use de misericórdia e visite o lar dela, Senhor Jesus Cristo, e possa desfazer esses demônios que rondam, eu creio que a humanidade tem judiado da humanidade, esses demônios de depressão, Senhor Jesus Cristo, que tu visite eles e tenha misericórdia deles, Pai. Pedimos aqui também, Senhor Jesus Cristo, creio que cada coração, eu creio que tem um pedido para Ti, Pai, que possa ser atendido, Senhor Jesus. Hoje, misericórdia, ali do Eduardo, meu sobrinho, Senhor Jesus Cristo, que Tu possa abrir as portas de emprego para ele, Pai. Uns dias de trevas, um dia onde Satanás tem trabalhado de todas as formas, mas se a pessoa tem desejo de trabalhar, eu creio que Tu és poderoso para abrir uma porta de emprego para ele. E abençoa a todos ali, Pai. Nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pois bem, vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6. Hoje nós vamos fazer uma reprise do segundo selo, né? Está um pouquinho atrasado, mas creio que a gente fazer uma lembrete, né, daquilo que o profeta nos ensinou, assim um pouco rápido, para que Deus nos dê graça, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4 somente. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Fechamos nossos olhos mais uma vez. Pai amado, te agradecemos, meu Deus, por ter dado para nós, eu creio que essa revelação desse último dia.
Creio que tu tens mostrado para a tua noiva a maneira que Deus opera e também tem mostrado a maneira que Satanás opera. Cada dia, Senhor Jesus, tu possa ampliar essa revelação no nosso coração e que seja tudo vinda de ti, Senhor. Nós não queremos nada do homem, nada fabricado, queremos somente a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar. Estivemos um tempo maravilhoso aqui de manhã, né? Hoje o irmão Silas está conosco, né? Teve uma folguinha lá na Voz de Deus. Deus abençoe. Estamos no terceiro selo. Creio que domingo que vem terminamos o terceiro selo, né? E como eu disse, tinha falado com os irmãos que cada selo nós teríamos um culto, perguntas e respostas, também teria um pequeno resumo, né, daquilo que o profeta tem mostrado para nós dentro da palavra de Deus. Então, e não tivemos perguntas sobre o segundo selo, né? Então nós continuamos e estamos aí encerrando o terceiro selo. E Deus, por graça e misericórdia, tem nos ajudado, tem falado conosco. Temos tido bons tempos aqui no domingo de manhã, ouvindo a voz de Deus, né? Através do teu servo, seu ungido, o enviado de Deus para nós. E creio que Deus tem nos ajudado, né? E hoje nós vimos, creio que coisas maravilhosas ali no terceiro selo. Cada dia que você ouve, nunca pense que você leu o selo, você fala, eu já li o selo. Nunca pense nisso, né? Leia de novo, ouça sempre os selos, porque o Mombrana disse que isso aqui é os pensamentos eternos de Deus. Você nunca vai conseguir captar completamente. Cada dia que você lê, você vai arrancar algo, uma pepita nova ali para você. Cada dia que você ouvir, né? Porque eu creio que Deus cada dia vai ampliando a revelação da noiva do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos em crescimento. Você crê que você está em crescimento? Você deixou de ser criança? Quando você nasce, você tem que crescer, né? Se você nasceu no reino de Deus, você deve ter um crescimento espiritual. Mombrana diz que nós nascemos aqui, ó. Nós nascemos com fé. E depois nós temos uma etapa de crescimento até chegar a ser a estatura de um varão perfeito, né? Você não tem que nascer e ficar ali encroado ali. Se uma criança está encroada, é porque ela tem algum problema de saúde, né? Então nós não queremos ser crianças encroadas, nós queremos crescer em Cristo Jesus. E que essas naturezas divinas, natureza do Cordeiro, possa entrar dentro do nosso coração. Mombrana diz que quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos com todas essas naturezas dentro de nós. Só que são naturezas dadas por este mundo. São natureza humana. Você nasce com fé e essa fé faz você crer na Igreja Católica, na Batista, seja lá o que for que você vai ter. Você vai escolher para crer, porque você nasceu para crer em algo. A pessoa fala, eu sou um ateu, mas ele está crendo em algo. Ele está crendo que não existe Deus. Essa é a fé que está dentro dele. Mas em alguma coisa ele deve crer, né? Ele tem que crer. Mas o irmão Brana diz que quando nós nascemos no reino de Deus, essa fé mental e intelectual nossa tem que morrer para que a fé do Senhor Jesus Cristo desça no nosso coração. Nossa virtude, né, que nós temos humana, tem que morrer para que a virtude de Jesus Cristo desça em nós. E assim sucessivamente, né? Nós temos que cada dia morrer, porque as nossas naturezas, né, são ruins, são muito ruins. Nós brigamos conosco mesmo quase todos os dias e temos que morrer todos os dias, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, senão nós fogemos aqui do segundo selo, que é um assunto maravilhoso. Creio que todos sabemos, conhecemos esses cavaleiros. No primeiro selo, ali apareceu o cavalo branco, né? Que nós sabemos que era o anticristo branco, que ele veio de uma forma, eu creio que para enganar mesmo, ser semelhante a Cristo, de uma forma simples, né? Ele chegava ali no povo e falava umas coisinhas, somente quando ele, como ele chegou em Eva, né? Falava para Eva, Eva, pode comer ali, não tem problema não. E assim era lá no princípio, aquele espírito, né? Ele começou a semear sua semente no meio do povo, mas depois, então, ele teve que descer. Quando ele se uniu, o profeta diz, com o Estado, né? Ele desceu do cavalo branco,
Ele montou num cavalo vermelho e agora ele tinha uma espada na mão. E ele veio então para matar, né? Aqueles que não estavam de acordo com a doutrina dele, né? Então nós não queremos saber desses cavalos, nós queremos distância deles, né? Creio que nós somos influenciados por aqueles poderes. Hoje nós estamos influenciados pelo poder da águia, né? Aquela visão maravilhosa que Deus tem dado para nós através de um profeta águia. E eu creio que esse profeta está comissionado a revelar toda a palavra de Deus para nós. Porque eu creio que ele era o anjo que estava revelando o Apocalipse para João. Você crê que ele era aquele anjo? Eu creio que Deus, quando ele enviou para João, né, aquele anjo, era o 7º anjo, ele veio mostrar para João, e João era um tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo, né? Quando, como eu disse hoje de manhã, o profeta de Deus, quando aqueles animais diziam, vem e vê, eles estavam somente fazendo um anúncio. Mas ali havia uma voz de trovão falando com João. E aquela voz de trovão era a voz de Deus através do seu anjo, através do seu mensageiro. Que quando os selos se abriram, ele se abriu com uma voz de trovão. E ele mostrou todos os 7 selos, os 7 selos para João. Porém em símbolo. Por que ele mostrou em símbolo? Porque não era tempo de ser revelado. E o profeta disse que para ser revelado, para você entender completamente o quadro, tem que primeiro se manifestar na terra. Porque enquanto não for manifestado, vai ser somente conjecturas. Como existe hoje do 7º selo, né? Dos trovões. Há tantas conjecturas dizendo que o trovão é isso, que os trovões é aquilo e aquilo outro. Mas um dia desse vai ser revelado para nós o que é os 7 trovões. Então nós vamos poder entender claramente. Então vamos esperar, porque a maneira que Deus revela as suas coisas continua sendo através do 7º anjo, através do seu mensageiro, né? Aquele trovão que abriu os selos é uma coisa, e os 7 trovões do 7º selo é outra coisa, né? Então nós estamos, Mombrana diz, nós vamos chegar lá no 7º selo. Mombrana diz que eles soaram consecutivamente. Quando soou aqueles 7 trovões, foi um atrás do outro. Era a voz de Deus, que João não pôde escrever, mas sabemos algumas coisas ali dentro, né? Sabemos que ele faz parte do 7º selo, sabemos que ali nos trovões será revelado o novo nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos que será revelado o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso não estava para João, porque João, quando ele viu, foi somente silêncio. Mas o mensageiro já disse algumas coisas para nós do que é o 7º selo, né? Do que é os 7 trovões. E estamos esperando a revelação plena. O profeta sempre nos aconselhou a estar em nosso posto de dever, aguardando, porque quando Deus quer revelar algo para nós, Ele enviará para nós. E Ele tem a sua maneira de enviar para nós. Não é a minha maneira que eu desejo, não é a maneira que você deseja, é a maneira de Deus. E a maneira de Deus é Apocalipse 10, verso 7. Né? Que o 7º anjo revelará todos os mistérios. Assim como Ele revelou para João, Ele revela para nós aqui. Por isso que eu creio que os irmãos devem sempre estar ouvindo o profeta de Deus, porque se você é um tipo da noiva, você vai amar ouvir essa voz. Porque João amava ouvir essa voz, né? Ele amava tanto que um dia ele quis adorar ele. Se ajoelhou para adorar aquele anjo. E o anjo disse para ele, levanta, eu sou um dos conservos teu. O homem que quer se engrandecer, quer receber honra e glória para ele está com o espírito errado. Porque todo homem de Deus, ele não quer ser grande, ele quer ser humilde. Ele quer que Jesus Cristo seja grande. Por isso que o profeta, eu creio que ele foi o maior exemplo para nós, né? Com todo aquele ministério grande, ele pregou uma mensagem como título, humilha-te, né? E ele mostrou para nós que o caminho para cima é para baixo. Quando você se exaltar, você vai cair. Mas enquanto você se humilhar e depender somente do Senhor Jesus Cristo, Deus sempre vai te dar graça, para você crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Agora eu creio que Deus, o 2º selo, né, está reunindo a noiva para aquela última hora, a eleita. Ó, que coisa! Agora note, consideremos agora o que João viu. Então dessas coisas que ele viu, um cavalo vermelho.
E seu cavaleiro sai, poder dado a ele para matar com uma grande espada. Sabemos que um cavalo na Bíblia, uma besta na Bíblia, representa poder, né? Agora aqui está a minha revelação disso. Este é Satanás novamente, né? Saiu do cavalo branco e montou no cavalo vermelho. Quando nós terminar os selos, Deus nos dê graça, nós vamos pôr o quadro aqui, vamos mostrar cada cavalo, cada cor, como é que ele cavalgou. Vamos fazer um resumo dos selos assim, rapidinho, porque eu creio que essas coisas nos ajudam, né? Nos ajuda a crescer, porque eu creio que a noiva não pode ser enganada. Isso é uma coisa que eu nunca tive medo na minha vida, foi de ser enganado, porque eu creio na minha eleição, pela graça de Deus. E a Bíblia diz que os eleitos não é enganado, não serão enganados. É o diabo, este é Satanás novamente. É o diabo novamente em outra forma. Agora sabemos que selos referiam-se, como eu disse a outra noite, e trombetas refere-se a guerras civis, veja, entre o povo, entre nações. Mas verifica-se aqui que esse homem tem uma espada. Assim ele diz respeito à igreja, guerra política. Agora talvez vocês não pensem assim, mas só observem um momento, só alguns momentos. Notem a mudança de cor desses cavalos, o mesmo cavaleiro, mudança de cor de cavalos. E um cavalo é uma besta, e a besta na Bíblia como símbolo representa um poder. O mesmo sistema cavalgando outra cor. Poder do branco inocente a um vermelho sangrento, né? Ali no princípio, se você acompanhar, você pegar a era da igreja e os selos, você vai ver que ali na era da igreja ele estava como as obras dos nicolaítas, na primeira era, né? E na segunda era, né, ele tinha lá a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão. Na terceira era ele tinha, eu creio que na quarta era ele chegou com a mulher Jezabel, né? Ele foi viajando, o profeta diz, de profundeza em profundeza, até chegar na profundeza de Satanás, que era uma mulher dominando naqueles dias. E hoje nós estamos novamente nisso, nas profundezas de Satanás, a igreja dominando todas as coisas. Também as mulheres, natural, também dominando as nações, né? Quantos presidentes e outras coisas mais, mulher hoje nós temos. Nós estamos vivendo nos dias terríveis. Uma vez o trono de Satanás, na terceira era da igreja, a Bíblia diz que ali estava o trono de Satanás, estava em Paris, né? Mas o profeta diz que ele viajou e montou seu trono lá na América, né? Em Hollywood. Ele diz que ali estava o quartel-general de Satanás, ali em Hollywood. Então ele vem viajando com o evangelho, trazendo as suas fanfarronices. No princípio, quando saiu, ele era apenas uma pequena doutrina, no meio chamada nicolaísmo. Naturalmente, ela não matava nada. É Apocalipse 2, verso 6. Se quiserem anotar. Quando está só falando, né, essas coisas, não tem problema. Mas quando se encarna num homem, aí começa o problema. Ele não matava nada. Era só uma doutrina, só um espírito entre o povo. Agora ele não matava nada. Oh, ele era tão inocente, cavalgando esse cavalo branco. Bem, vocês sabem, podemos ter uma grande igreja de âmbito mundial. Poderíamos chamá-la Igreja Universal. E eles ainda chamam, muito bem, está vendo? Agora poderíamos, é perfeitamente inocente, e é tão inocente, é só um grupo de homens, todos nos reuniremos para companheirismo, veja, é muito inocente, é branco, o cavalo branco era, está vendo? Né? Queria ter companheirismo ali com tudo, né? Eu creio que nosso companheirismo deve ser ao redor da palavra de Deus. Devemos respeitar todos e pedir a Deus que Deus coloque amor no nosso coração. Mas a nossa unidade é com a palavra, né? Não existe unidade fora da palavra, né? Essa é uma unidade falsa, e nós não queremos unidade falsa, nós queremos uma verdadeira unidade. O profeta disse: se você não discorda de seu irmão e não ama seu irmão, então quem precisa do altar é você. Você deve discordar da pessoa, né, com amor dentro da palavra de Deus, mas você deve pedir graça a Deus para amar a todos. Eu creio que tanto Jesus como o profeta William Branham deu esse exemplo para nós.
Ele nunca deixou de mostrar a verdade para as pessoas, mas ele tinha amor no coração. E o profeta diz, né, eu creio que nós vimos ali no pão diário antes de ontem, né, aquela coisa maravilhosa, que ele chegava no terreno selvagem, ali tinha cavalo selvagem, que se eu montasse nele eu não ficaria um segundo em cima dele, ele ia me lançar longe. Mas era poucos minutos, o profeta colocava a sela, a sela, eu creio, alguma coisa nele, e montava em cima dele. E o profeta diz, quando você chega perto do animal, ele sabe se você o ama. Né? Então, eu creio que cada um de nós também, se você vai em certo lugar, você sabe se a pessoa te ama, se ela quer bem, se ela tem prazer que você vai ali. Né? Pessoa que tem Cristo na vida dele, eu creio que ela tem esse tipo de discernimento. Então que Deus nos dê graça para que nós possamos amar todos. Quando o espírito anticristo saiu, era um espírito, então tornou-se o quê? Agora observe este selo. Quando o espírito saiu, era anticristo, contra o ensino de Cristo. Muito bem. A próxima coisa que fez, o que Cristo estabeleceu para a sua igreja fazer, era para ser contra o pecado. Oh, não significa isso, não significa. Isso foi para outras eras. Está vendo como é que vem sutil as coisas? Oh, isso é para outras eras, isso agora não é mais assim, né? Essas coisas são sutil. Não significa, isso foi para outras pessoas, isso foi centenas de anos atrás, lá atrás. Isso não é para nós, está vendo? Veja aqui, contra. Então torna-se reticência, né? Que se torna-se anticristo. Porque qualquer coisa que contra Cristo, que ensina contrário à sagrada palavra de Deus e contrário a essa mensagem, ele está contra Cristo, né? E nós não queremos ser contra Cristo, nós queremos ser a favor dele, né? Eu quero estar junto com essa estrela maravilhosa, né? Eu sempre tenho dito para que as pessoas lutem para não sair debaixo dessa estrela, que é a 7ª estrela, porque eu creio que enquanto você está debaixo dessa estrela, você está seguro. Mombrana diz que a Virginésia saiu de debaixo da estrela, né? Então ela vai ter que dar o pescoço dela, porque ela está fora do caminho provido por Deus. O caminho provido por Deus para nós é a 7ª estrela. É Ele que nos guiará até o sol. A estrela d'alva é aquela que está anunciando a vinda do sol. E essa estrela maravilhosa está anunciando para nós que Jesus Cristo está chegando. E Ele nos levará até o sol, né? Nós temos ali aquele exemplo maravilhoso daqueles, eu creio, daqueles magos, né? Que estavam seguindo a estrela. Quando eles saíram debaixo da estrela, eles entraram em problema. Eles entraram em Jerusalém. Deixaram de seguir a estrela e foram procurar em outro lugar. Vamos atrás daquele sabichão lá, atrás disso, daquilo, que nós vamos ver onde é que está Jesus. E eles entraram em problema. Quando deram por conta, Herodes estava querendo a cabeça deles, né? Então eles saíram de Jerusalém e encontraram a estrela novamente. Quando eles encontraram aquela estrela, a estrela levou eles até o Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que essa estrela nos levará até o Senhor Jesus Cristo, onde ela apontará para nós. Eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Já teve um que apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora essa vai apontar, eis o Cordeiro vindo em glória, né? É o mesmo Espírito que estava sobre João, está sobre esse mensageiro. Graças a Deus, né? Agora ele chega ao ponto de fazer um poder universal, de igreja, tomando poder religioso. E vocês não entendem, meus irmãos, quando essa nação aparece no capítulo 3 de Apocalipse, esse pequeno animal se levantou como um cordeiro e tem 2 chifres, poder civil e eclesiástico, mas ele fez a mesma coisa que a besta fez antes dele. É estranho. Os Estados Unidos são o número 13, e uma mulher. É estranho, ela até mesmo aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Nós começamos com 13 listras na bandeira, 13 estrelas, tudo é 13, 13, 13, 13, o tempo todo. Tudo é mulher, 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 o tempo todo. E finalmente terminará, eu predigo, uma mulher a controlará. Lembre-se, isso foi há 30 anos que eu disse isso. E 7 coisas que eu predisse, 5 delas já se cumpriram.
5 já se cumpriu, falta somente 2 para se cumprir. Que nós sabemos que é um levantamento dessa mulher, que o profeta diz que pode ser uma governante, ou pode ser também o levantamento da Igreja Católica Romana, né, para governar ali a América. E depois nós vimos que a 7ª visão, ele viu a América como uma cratera, ela fumegando. E agora não pense você que isso é só América não, porque eu creio que isso aí será para todo mundo. Quando a América fumegar, o resto do mundo vai fumegar também, né? E teve um irmão que falou, nós estamos na América, não esqueça disso também. Não pense que é só os Estados Unidos, não. E estão com o homem ali agora, para introduzi-la, e vocês elegem, através de sua política ali, muito bem. Tanto para dizer, mal se consegue chegar aonde se quer. Note agora, não vou segurá-los muito, só mais um pouquinho. Não é estranho? Foi-lhe dada uma espada para matarem uns aos outros. Oh, que coisa! Agora notem. Agora, quando fez isso, ele não tinha o poder eclesiástico ainda, mas ele começou com um demônio de um falso ensino. Esse ensino tornou-se uma doutrina, e essa doutrina encarna-se num falso profeta. Nós sabemos que de um anticristo ele veio a ser um falso profeta, que era uma doutrina encarnada em um homem, né? E aquele homem então foi coroado como Papa. E então ele foi exatamente ao lugar certo. Ele não foi a Israel nessa ocasião, ele foi a Roma, Niceia, Roma. O concílio foi realizado e elegeram um bispo principal. E então, ao fazer isso, unir a igreja e o Estado. Então ele largou o seu arco, desceu de seu cavalo branco e subiu em seu cavalo vermelho, porque pode matar qualquer um que não concorde com ele, né? Quando era só um espírito montado num cavalo branco, então estava tudo só semeando, porque ele não tinha o Estado a favor dele. Mas quando ele conseguiu unir, ele tinha as leis a favor dele também. Então ele podia matar qualquer um que era contra e não receber nenhuma punição, né? Podia fazer o que quisesse. Nós vimos hoje no 3º selo que o irmão Brana disse que até as propriedades ele tinha controle delas, né? E eu creio que isso vai se repetir. Eu não quero ficar acumulando coisas não aqui nessa terra, viu? Faça como Paulo disse, se você tiver o que comer, o que vestir, né, esteja feliz com isso. Mas tenha Cristo no seu coração. Se puder ter alguma coisinha também, não vejo problema não. Mas não coloque seu coração nessas coisas. Coloque seu coração em Cristo. Porque é ali que deve estar o nosso tesouro. É nessa mensagem, é no Senhor Jesus Cristo, né? Porque um dia desse eu creio que a Igreja Católica Romana vai confiscar tudo. E eu creio que nós estaremos longe se nosso coração estiver em Cristo. Mas se nosso coração estiver aqui, então vai ficar ruim a situação. O mesmo indivíduo, observe o que ele cavalga além até a eternidade. Esse cavalo ele vai até a eternidade. Saiu do cavalo branco, montou no vermelho, passou pelo preto e entrou no esverdeado, né? E cavalgou até a eternidade, até o abismo. Porque ele veio do abismo e volta para o abismo. Nós sabemos que o abismo, quando o irmão Brana diz, é uma coisa sem fundamento. Não tem nenhum fundamento que segure essas denominações. Começando por a Igreja Católica. Um dia desse ela voltará, porque não tem nada que possa segurar ela. A mesma coisa que estão tentando fazer agora mesmo, a mesma coisa hoje, é uma coisa estranha, talvez vocês não entendam, mas hoje de um grupo batista em Louisville, vocês ouviram no rádio, um orador se levantou. Quantos ouviram? Estão vendo? Muito bem, aqui está. Eles querem e pediram na igreja agora que na verdade não temos de nos unir à Igreja Católica, mas de certo modo temos que ter companheirismo com eles, entendem? E ao mesmo tempo que isso está acontecendo em Louisville, aqui Deus está revelando os selos ao seu povo para mostrar: não façam isso. Não se una com denominação, não se una com ismo, se una somente com a mensagem, com a palavra de Deus. Porque o profeta diz que o ismo é pior do que a denominação. Por que é pior? Porque eles estão num nível muito alto. Eles viram coisas demais, né? Quanto mais você recebe,
mais será cobrado de você, né? Então Deus tenha misericórdia de nós, porque eu creio que nós também, creio que temos recebido bastante dessa mensagem, e Deus vai cobrar de nós por isso. Lembre-se, o corvo e a pomba se sentaram no mesmo puleiro na arca, claro, somente lembre-se, né? O profeta diz que onde Deus está se movendo, Satanás está também. Ele está ali, tentando trazer alguma coisinha, tentando trazer um defeito, né? Querendo colocar as pessoas em dois pensamentos, né? Um puxando para um lado, outro puxando para outro, mas nós devemos estar com o nosso pensamento focado na palavra de Deus, né? Nunca deixe seu pensamento desviar disso, da mensagem do mensageiro. Você deve estar vigiando isso, a mensagem e o mensageiro, porque a mensagem e o mensageiro são um. Agora verificamos que ele une seu poder, então, quando se torna tanto o Estado quanto a igreja, o eclesiástico, tá vendo? Ele uniu esses dois. Então o que se vai fazer? Ele forma sua própria religião. É exatamente isso que vai acontecer, né? Vai formar uma religião universal mais para frente. E agora ele pode fazer o que quiser. Então ele tem o direito de matar qualquer que não concorde com ele. Foi exatamente isso mesmo o que ele fez. E ele fez exatamente isso. Ele fez isso aos verdadeiros santos do Deus vivo que guardaram a palavra e não concordaram com ele e seus dogmas. Ele os matou, né? Nós sabemos que está vindo uma perseguição. A noiva passará por um aperto, né? E nesse aperto, eu creio que pode até haver alguns mártires ainda. O irmão Branda disse que pode ser que ainda não completou o número dos mártires, né? Mas antes que a tribulação se estabeleça, a noiva de Jesus Cristo já saiu. Porque estão de olho no Enoque. Hoje cedo nós vimos que até Noé estava olhando para Enoque, né? Então nós temos que ficar de olho em Enoque. Esse é o nosso sinal, é o super sinal para nós. Mambrana diz na mensagem o super sinal, que o super sinal é Deus encarnado. O super sinal nos dias de Jesus Cristo era Jesus Cristo. Ele foi o maior sinal, foi o super sinal. Mas nesse dia Deus enviou para nós um super sinal novamente. Deus veio através de um mensageiro para trazer uma restauração plena da palavra de Deus, né? Então esse eu creio que é o sinal para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora verificamos, mas que coisa, e verifica-se que quando Santo Agostinho de Hipona tornou-se sacerdote sobre a igreja romana, teve oportunidade até que uma vez o Espírito Santo tentou vir sobre ele e ele o rejeitou. Quantos sabem disso, como professor? Assim ele rejeitou o Espírito Santo. Que coisa horrível, né? Você tinha a natureza de cachorro, ele não tinha a natureza de um cordeiro. Porque o cordeiro, quando a pomba desceu nele, ela se acomodou, né? Pessoa que rejeita o Espírito Santo, ela tem uma natureza ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós nunca venhamos a rejeitar o Espírito Santo. E rejeitar o Espírito Santo é rejeitar essa mensagem. Essa mensagem é o Espírito Santo. Então esse sujeito não quis o Espírito Santo. Ele retornou a Hipona e foi exatamente aquele que assinou aquele documento que tinha a revelação de Deus, de que era certo e agradável a Deus matar toda pessoa que não cria com a Igreja Católica Romana. Agora ouçam. Estou citando na martirologia, desde o tempo de Santo Agostinho de Hipona até 1586, no martirológico romano, a Igreja Católica Romana matou 68 milhões de protestantes. Por isso que a Bíblia diz que o sangue do justo dos santos clama contra ela. Imagine só, né? Esse monte de sangue clamando contra ela, o que há de vir sobre ela. Sua espada estava vermelha, né? O cavalo vermelho estava colocando em prática aquilo que ele foi levantado. Cada um foi levantado para fazer alguma coisa, né? Se você foi levantado para estar do lado do Senhor Jesus Cristo, agradeça a Ele todos os dias de sua vida. Fala, obrigado, Senhor, por me deixar estar do teu lado.
Obrigado por ter essa mensagem tão maravilhosa dentro do meu coração. E cada dia eu quero mais dele na minha vida, né? Não tem nada nesse mundo que me traga agrado mais. Pela graça e misericórdia de Deus. Eu tenho pedido a Deus para que meu coração esteja somente nessa mensagem, né? E eu creio que assim deve ser todo cristão. Que você possa estar conectado com essa mensagem, né? Que você esteja no mesmo magnetismo. Porque um dia aquele grande imã vai parar no céu e só vai subir aqueles que estiverem magnetizados nele. Então não magnetize nenhum homem, nem um grupo, nem nada. Magnetize nessa mensagem. Porque é essa mensagem que vai subir. Porque eu creio que ela veio para a noiva do Senhor Jesus Cristo, né? Você observar aqui na dedicatória desse livro, está escrito, esse livro é dedicado à noiva do Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse é para a noiva. Somente a noiva é que vai compreender o livro de Apocalipse. Totalmente, né? Os outros ficam brigando, ficam dizendo isso, dizendo aquilo, mas a noiva está sempre descansando na revelação, né? Ela tem uma fé centralizada, uma fé posicionada. Mombrana diz que você tem que observar se a sua fé está posicionada. Porque se a sua fé estiver deslocada, né, isso é um problema. Porque você pode conseguir grandes coisas com essa fé também. Mas a sua fé tem que estar posicionada na palavra, né? E eu creio que Deus tem dado essa revelação, porque fé é revelação para nós. Aí está o selo. Eles admitem 68 milhões no martirologio, além de todos aqueles mortos fora disso. Oh, misericórdia! Durante a Idade Média houve milhões entregues para alimentar leões e assassinados de todas as maneiras, por não se submeterem àquele dogma católico. Vocês sabem disso, né? Todos sabem, né? A igreja, até os católicos falam. Você conversa com o católico, eles falam, eu sei que ela matou 68 milhões. Eles falam desse jeito. Falam, mas que coisa, rapaz, então não tem jeito. Está querendo ir para o inferno mesmo, né? Você vendo essas coisas ainda está lá ainda, pelo amor de Deus. É uma igreja assassina. É o Caim, o híbrido assassino, né? O híbrido só traz morte. O híbrido, você olha para ele, é todo bonitão, fortão, trabalha, mas não serve para reproduzir. Não traz vida, só traz morte, né? Esse foi Caim. O primeiro assassino que existiu foi um híbrido, que não veio da semente original. E hoje a Igreja Católica mata lá, foi 68 milhões. Hoje, misericórdia. A matança que ela faz espiritualmente, junto com as filhas, né? É uma coisa estrondosa, né? Imaginem como o diabo odeia essa mensagem. Estava observando o profeta mostrar hoje no terceiro selo, detalhando cada detalhe, né? Porque lá, quando ele mostrou para João, ele disse, passou um cavalo branco, passou um cavalo vermelho, passou um cavalo preto. Mas aqui para nós ele pega o cavalo branco e coloca ele detalhado para nós. Pega o vermelho e coloca detalhado para nós. Coloca o preto detalhado para nós, né? Todas as coisas em pequenos detalhes, até os pequeninos, ele traz tudo para nós, né? Que coisa maravilhosa. É os dias que nós estamos vivendo, né? Oxalá nós possamos dar valor a isso, né? Porque o Mombrana disse que muitas pessoas gostariam de estar no nosso lugar. Eles olham para você e falam, mas que vida você vive, né? Que vida que é a sua vida. Tem sede, mas eles não podem, não foram chamados para estar ali. É você que foi chamado para estar ali. Então dê glória a Deus por isso. Fala, obrigado, Senhor, por me colocar aqui. E deixa eu permanecer aqui até encontrar contigo, né? Que coisa maravilhosa. Eu vejo o irmão Brana falar de Jesus, até tem dia que eu choro. Só de ver ele pronunciar o nome de Jesus. Porque ele pronunciava o nome de Jesus da maneira que eu nunca vi ninguém pronunciar. Um amor tão grande pelo Senhor Jesus Cristo que é uma coisa estrondosa. Fala, Senhor, me dê graça, que eu tenho um pouquinho desse amor no meu coração. Quando eu falar de Jesus, eu quero falar de Jesus do mesmo jeito que eu estivesse olhando para Ele, conversando com Ele, né? Que eu creio que Ele deve ser tudo para nós, na nossa vida.
E veio a mim um dos 7, Apocalipse 17, um dos 7 anjos que tinha 7 taças. Agora vejam, as 7 taças, vocês sabem, estes 7, enquanto estamos estudando, todos acontecem exatamente ao mesmo tempo, seguindo as pragas, seguindo as eras, exatamente a mesma coisa, porque tudo está selado nesse único livro, tudo, e tudo acontece exatamente em revezamento. Um vai seguindo diretamente para o outro e para o outro. Há 2 espíritos operando, Deus e o diabo, está vendo? Que tinham 7 últimas taças, e ele falou comigo dizendo: vem aqui e mostrar-te-ei a ti a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Agora olha aqui, essas águas, prostituta, que é isso? É uma mulher, não pode ser um homem. E o que a mulher simboliza na igreja, na Bíblia? Igreja, por quê? A noiva de Cristo e assim por diante. Veja, é a mulher, a igreja. Agora águas, o que significa? Observe aqui, leia o versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Essa igreja tinha autoridade sobre o mundo inteiro. Veja, assentava-se sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, prostituições espirituais, tomando sua doutrina nicolaíta, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de suas prostituições. Ora, isso é o que o monte de bêbados nesse sentido. Isso é que é um monte de bêbados nesse sentido, você, reticência, né? Se embebedaram, mas não de bebida natural, mas a bebida espiritual que ela mandou para eles, né? O vinho da fornicação dela. E sabem de uma coisa? Os próprios escritos católicos admitem que essa é a igreja deles. Está vendo? Até os escritos católicos admitem uma coisa dessa. Quantos sabem isso? Os próprios escritos deles têm os fatos de nossa fé, assim se chama. Veja, pertence a um sacerdote. Muito bem, muito bem. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora observe só isso, esse símbolo, essas 7 cabeças. Agora você vê aqui onde isso, as cabeças que viste são 7 montes. Todos nós sabemos que ao redor de Roma existem 7 montes. É a única cidade no mundo que tem 7 montes ao redor dela, né? Sobre os quais a mulher está assentada. E a mulher, nós vimos o profeta dizer que é a igreja. Roma está assentada sobre 7 montes, está vendo? Agora não há erro nisso, veja, 7 cabeças e 10 chifres, você sabe, são 10 reinos e assim por diante. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas. Né? Ouro é o que mais tem nela. Nós vimos no primeiro selo o irmão Brana falar que o ouro do mundo está nela, né? Pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio da abominação da imundície da sua prostituição. Esse espírito anticristo, prostituição, veja, ensinando isso, cometendo adultério com Deus, estão vendo? Agora é para ela ser uma noiva, veja, e cometendo adultério. Está vendo? Exatamente como Eva fez, exatamente como a igreja faz aí, está vendo? Né? Mombrana cita as 3 Evas, né? No terceiro selo, ele citou ali, a primeira Eva, a Eva natural, se corrompeu. A segunda Eva é Israel, se corrompeu. A terceira Eva foi a igreja, e Nicéia se corrompeu, entrou em prostituição também. Mas nesses dias Deus tem levantado uma igreja que vai permanecer pura na palavra de Deus. Ela não vai se corromper, ela vai ficar com o que o mensageiro disse, né? Vai ficar ouvindo a voz de Deus e dando um amém para ela. Porque cada palavra que sai da boca de Deus, você deve dar um amém para ela, né? Não tenha medo de falar amém para a palavra de Deus, né? Quando você ouviu o homem falar, né? Como o irmão disse que o pastor Manuel Ponte sempre dizia, quando você vê o homem falar, você usa o filtro, que
que é a mensagem. Mas quando você vê o profeta falar, você pode falar amém, sem medo de errar, porque é amém mesmo. E na sua cabeça estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia. E qualquer um sabe, Babilônia é Roma, a mãe das prostituições e abominações da terra. E ouço o versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Está vendo? Matou tanto nesse cavalo vermelho que estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ela era uma coisa tão bonita, com cruzes e tudo mais nela. Como é que podia ser culpada de beber o sangue dos santos? E isso deixou confuso. Agora ele vai lhe dizer. Imagine só quando João viu, né? Aquela linda igreja maravilhosa, embriagada com o sangue dos santos. Que deve ter passado para a cabeça de João. Ele ficou confuso, né? Mas o anjo estava ali para corrigir ele. E o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e a besta que a traz. Agora isso não é sob um dos selos, é outra coisa, veja. E ele disse, as 7 cabeças e os 10 chifres. Agora a besta, viste que foi e já não é, e que há de subir do abismo. Não tem fundamento, o Papa. Por isso que eu disse, não existe fundamento. Ela veio do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, aí estão os escolhidos, veja, da vida desde a fundação do mundo. Você crê que seu nome está lá no livro da vida do Cordeiro? Amém? Tem o livro da vida, o livro da vida do Cordeiro e os livros. Os livros são os ímpios. O livro da vida é a virginécia, que ela somente recebe a vida. Mas o livro da vida do Cordeiro é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ela está representada no Senhor Jesus Cristo. Se fosse para nós ser representado em nós mesmos, nós não ia chegar em lugar nenhum. Mas como nós somos representados em Cristo, então nós somos perfeitos diante de Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha através de um Cordeiro perfeito, né? E Ele nos vê mais alvo do que a neve, pela graça de Deus, né? Veja, a besta, um morre, outro toma o seu lugar. Era, já não é. Era, já não é. Era, já não é. E ela irá direto à perdição. Dessa maneira, está vendo? É uma sucessão, né? A mensagem A Marca da Besta, o irmão Brana diz, era, já não é. É uma sucessão papal. E ela vai até a perdição. Esse foi o 8º rei que entrou, né? Houve 7 reinos, o irmão Brana diz, 5 já caíram, 1 era naquele dia que era Nero, outro viria, eu não me recordo qual que viria. Depois viria o 8º e o 8º cavalgaria até a perdição. Quando entrou esse Papa aí, eu vi pessoas dizendo, agora é o 8º. O 8º começou lá no primeiro Papa. E depois continua no 8º até a perdição, né? Um poder papal, uma sucessão papal. Você se lembra? São também 7 reis. 5 já caíram. O irmão Brana explica aqui. E um existe, que é Nero, naquele tempo. E um virá. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Não me recordo qual mensagem, o irmão Brana mostra quem é esse sujeito. Depois de Nero. Vocês se lembram do que ele fez? Nero incendiou a cidade e pôs a culpa nos cristãos. E pôs sua mãe num tronco puxado por um cavalo e arrastou-a pela rua. E tocou violino enquanto Roma queimava. O sujeito era terrível, hein? Era um caimita nato mesmo, né? Deus tenha misericórdia. E coisa horrível. Arrastou a mãe pela cidade, ainda pôs culpa no cristão e foi tocar violino. Que sujeito sagaz. Deus tenha misericórdia. Você vê uma pessoa sagaz, abre o olho com ela, viu? Sagacidade é do diabo. O cristão ele é simples como uma pomba. Ele é prudente como a serpente, mas ele é simples como uma pomba. Ele não entra em lugar nenhum pensando em fazer dano para alguém. Uma pessoa que entra pensando em fazer dano, ela está com o espírito errado. É o espírito de Satanás nela. Nós temos que entrar e sair de todo lugar, da mesma forma, com o nosso coração puro. E pode ter certeza que se você tiver isso, Deus vai cuidar de você aonde você estiver. Interessa se os outros entram com sagacidade, não se preocupe que Deus tirará a graça.
Teve um sujeito que entrou com sagacidade ali com o irmão Brana, né? Todos nós sabemos da história. Chegou e trouxe ali cartão de oração, dizendo para ele, né? Ali no cartão tinha TB, que era tuberculose, né? Então o irmão Brana disse, naquela simplicidade dele, disse, você não tem nada, né? Vai embora, você não tem nada. Ó, tenho sim, está escrito ali. Então o Espírito Santo veio e mostrou para o profeta que ele estava com sagacidade. Aí o profeta olhou para ele e disse, você não tinha, mas agora você tem, né? Pessoa com sagacidade, ela sempre vai colher o que ela planta, né? Então não se preocupe com essas coisas, apenas seja sempre simples, nunca seja bobo do diabo. O cristão não é bobo. O cristão ele tem discernimento para saber quando as pessoas estão com sagacidade com você ou não, né? Nunca seja... O irmão Brana diz aqui no segundo selo, aqui mesmo, um pouquinho para trás, o profeta diz, eu creio no primeiro selo, ele diz que o amor divino endireita a coisa. Amor divino não é você ficar lá, o caboclo pisando no seio e você está lá, eu amo ele. Não, senhor. Você pode amar ele sim, mas você fala, ó caboclo, você toma e tenta, como diria o povo lá em Minas. Fique no seu lugar, né? Você não tem que ser capacho do diabo, não. Se eu tiver que ser um capacho, eu quero ser na casa de Deus, como Davi disse. Mas do diabo, não. E a besta que era e já não é, e ela também o oitavo, Roma pagã, transformada em Roma papal. Né? O profeta disse, quando ele fala na mensagem a festa das trombetas, né? Ele fala que aquele espírito assassino que estava em Mussolini, que estava em Hitler, que estava em outros ditadores, né? Ele estava na Roma. Aí a pessoa fala, mas em Roma, sim, né? Aquele espírito assassino era o que estava na Roma. Ela mudou, que Roma se tornou a Roma santa, né? A visão humana, ela se tornou a Roma santa e aquele espírito saiu dela e foi para os ditadores. Mas era o mesmo espírito assassino, o espírito que estava lá em Caim no princípio, né? Ele continua matando e um dia desse vai se unir os ditadores com Roma, vai trazer de novo uma matança aí, que eu creio que ela vai dar o poder, esses ditadores, são 10 que levantarão no final, né? E ela se unirá com Roma, mas eu creio que eles têm um intento também que é para destruir a velha Roma. Porque não vamos entrar nisso, que precisa do irmão Brana para mostrar para nós. Roma pagã transformada em Roma papal. Quando o espírito encarnado do anticristo encarnou-se e foi coroado, ele foi feito um rei coroado de Roma, tanto no Estado quanto na igreja juntos. Ó irmão, veja, está cheio disso, está vendo? É o 7º, e vai. Quanto tempo dura? Nunca muda o sistema e vai até a perdição. Nunca muda, fica no era e já não é e virá, né? Essa sucessão papal até chegar à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino de reis, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E o irmão Brana diz, são ditadores, são como reis, eles não são reis, são ditadores, veja, naturalmente. E eu cheguei a comentar com o irmão Moisés que eu pensava que um deles era o Lula, né? Eu sempre achei que o Lula tinha um espírito de ditador, mas eu creio que um deles vai levantar aqui no Brasil ainda. Quem é, eu não sei, pode ser esse Bolsonaro aí, né? Ou outro que entra, que esse sujeito também tem um espírito de ditador nele. Ele não entra com a ditadura porque as leis ainda bloqueiam ele. Mas se ele tivesse essas leis a favor dele, você pode ter certeza que o negócio ia ser feio, né? Mas os cristãos não estão nem aí, que a confiança nossa está no Senhor Jesus Cristo, né? A minha confiança fala, vai entrar fulano, vai melhorar, não estou nem preocupado. Minha confiança está no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Ele vai nos sustentar, né? Se a confiança sua estiver em política, a Bíblia diz, o irmão Brana mostra que política é um dos poderes de Satanás. Se estiver em religião, é outro poder de Satanás, né? Então nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo, tem que estar no poder de Deus. Este tem o mesmo intento. Agora olha aqui, não está falando sobre comunismo, está vendo? Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta.
Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor do Senhor e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Né? Se você é um eleito, você é fiel. Esses são os que vão vencer. Aqueles que são eleitos são fiéis à palavra de Deus. Né? Eles amam obedecer à palavra de Deus. Como é que você ama seu pai e não obedece a ele? Só faz coisa contrária ao que ele diz. Não, senhor, se você ama seu pai, você quer que seu pai se alegre com você. Então, se você ama o Senhor Jesus Cristo, você quer que ele se alegre com você. Quando Deus olha lá de cima e fala, o Mombrana diz na mensagem de adoção, né? Que o Espírito Santo leva, ele se cora na presença de Deus. Fala, seu filho, sua filhinha, está andando lá embaixo, tudo com a cara pintada, com o cabelo cortado, né? Ele chega com vergonha na presença de Deus para falar do filho dele, né? Como um tutor que ele é de nós. E assim o moço, seu moço está lá andando por ali, olhando as moças pela rua, está andando aí bebendo umas aí escondidas, essas coisas. Isso não agrada a Deus. Mas a irmã Brana diz que quando o filho é obediente, o Espírito Santo chega lá e fala, seu filho está cada dia crescendo, hein? Ele está parecendo o pai. Cada dia ele quer ser igual ao pai. Né? Esse é um filho obediente. Então esse filho com certeza vai chegar à adoção, né? Mas se ele não é, se ele for filho, eu creio que de uma maneira ou de outra ele tem que se aprumar, né? Mas eu creio que existe aqueles filhos que vão receber adoção, né? E eu creio que nós somos esses filhos que vamos receber adoção, porque nós queremos viver em obediência à palavra do Pai. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e aquele concerto não é cumprido. Eu falei sobre isso ontem à noite. E porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Não sabem que a Bíblia diz que os pilotos e os demais disseram, ai daquela grande cidade, como ela encontrou sua ruína em 1 hora. Estão vendo? Né? O profeta diz que na Rússia tem uma bomba atômica escrito nela Vaticano. Mas ela tem um também escrito Estados Unidos da América, ali, né? Eu creio que o profeta chega a dizer até a rua em que ela vai cair. Porque Deus tem posto no seu coração que cumpra o seu intento, e tenham a mesma ideia e que deem à besta os seus reinos, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre todos os reis da terra. Diga-me qual? A Rússia não reina sobre todos, não. Nós não reinamos sobre todos, há somente um rei que reina sobre todos, como aquele ferro de Nabucodonosor se estendendo a cada um daqueles dedos. Isso é Roma. Roma não faz isso como nação, faz isso como igreja, né? Ela não reina como uma nação, Roma, Itália, ali, mas ela reina como uma igreja, sobre todas as nações, né? Creio que nós vamos encerrando por aqui, não deu tempo aí de chegar completamente no finalzinho aqui, que tem umas partes muito bonitas aqui no final, que o irmão Brana mostra para nós, outras coisas mais, mas eu creio que nós captamos muito bem o irmão Brana falando, né, mostrando que esse cavalo vermelho, né, que saiu do cavalo branco e montou no cavalo vermelho e veio para trazer matança na terra, e o sangue dos santos hoje estão clamando contra essa igreja assassina, né? Então que Deus possa nos dar graça para que cada dia nós possamos, eu creio que estar mais firme no Senhor Jesus Cristo, né? Estar mais firme na rocha, está cada dia dando um passo para Ele, crescendo, como Paulo disse, de fé em fé e glória em glória, né? Que Deus possa abençoar cada um. E aquilo que não ficou assim, né? Claro, eu creio que todos podem ouvir o mensageiro, ler os selos. Eu creio que Deus vai esclarecendo a coisa para nós a cada dia, né? Mostrando o seu programa, saindo, porque o livro dos selos são o livro de redenção. A completa redenção da noiva está aqui dentro. O profeta mostrou para nós dos 7 selos, né? Creio que o 7º selo ele ainda deixou ali partes para mostrar para nós, eu creio que na ressurreição, né? E nós estamos esperando por isso, que a noiva de Deus sempre está esperando pela revelação. O Brana diz que o rapto é uma
Revelação. E que a noiva está esperando por essa revelação, né? E se é uma revelação, tem que vir através do mensageiro, né? Quando você lê a Bíblia e diz ali mistério Babilônia, aí você diz, se é um mistério, é o anjo que tem, o 7º anjo que tem que revelar para nós. Você abre em Timóteo 3,16, a Bíblia diz o mistério da piedade. Quem foi que trouxe o mistério da piedade para nós? Foi o 7º anjo. Quem foi que trouxe? Aquele que diz, a Bíblia diz, aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. Aquele, singular. Quem que trouxe o número da besta para nós? O 7º anjo, porque nele estava o dom da sabedoria, né? Aquele dom que estava em Salomão está nele, pela graça de Deus. Então todos os mistérios de Deus, quando você vê a Bíblia falar em mistério, na mensagem Eu creio, senhores, é este o tempo, o irmão Brana cita vários mistérios, e todos esses mistérios foi o 7º anjo que revelou, e não vai ser os outros que vai ser para frente, que vai ser outro que vai revelar, vai ser o 7º anjo que vai revelar, porque cabe a ele somente revelar os mistérios de Deus para nós, né? Graças a Deus que nós temos pessoas posicionadas ainda nessa mensagem, né? Creio que enquanto houver um tempo, Deus vai dar graça para ter um povo nessa mensagem. O povo vai estar sempre aguardando essa revelação, né? Foi ontem que nós estávamos vindo de Taubaté, os irmãos estavam falando, né, do posicionamento do nosso precioso irmão José Brana, como é que ele é posicionado nessa mensagem, e aponta para as pessoas somente o mensageiro de Deus. Ele nunca apontou para ele. Se tem pessoas indo para ele não, e diz que crê nele, estão mentindo, porque ele não aponta para ele, ele somente aponta para o 7º anjo. E eu creio que ele é um profeta de Deus menor pela graça de Deus, e que tem feito um grande trabalho, e que tem ajudado muito a noiva do Senhor Jesus Cristo. Você fala, humanamente falando, qual o homem que poderia mover todas as nações do jeito que ele move? Levando a mensagem, né? Creio que o objetivo de Deus é que a mensagem chegue a todas as nações, mas ele tem que usar alguém, e ele está usando o irmão José, né? Então que Deus nos dê graça e que ele possa nos usar também, né? Seja numa coisinha bem pequenininha, mas nós queremos ser usados por Deus, porque o profeta diz que seja pequeno ou seja grande, Deus vai se lembrar de todas elas. Hoje nós estávamos ouvindo a mensagem no carro, né? Mensagem lembrando-nos do Senhor. Que coisa mais linda de mensagem, só de falar nela meu coração já dá uma encolhidinha, né? Como nós devemos lembrar de Cristo? O profeta cita ali de uma mulher que ela tinha um problema, mas ela dava roupa para Meda quando Meda era pequenininha, e Deus curou ela por causa daquilo, né? Tudo que você faz, seja pequeno ou seja grande, se você faz para Deus ou para um filho de Deus, Deus te honrará. Amém? O Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um. Graças a Deus.